Oi, pessoal, boa tarde. Estamos dando continuidade aos nossos estudos e reflexões na EJUD, né? Hoje teremos um tema super interessante, super atual, porque o PJE é a nossa realidade do passado, do presente e do futuro, né? Então, nós teremos um palestrante super especializado no assunto, que é um colega da nona região, doutor Braulio. E para intermediar tudo, é alguém também que tem uma expertise imensa, que é o doutor Ney. Nós aqui da região, nós sabemos como o doutor Ney, ele entende de PJE, ele entende de tecnologia, inclusive ele faz parte da Comissão de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação. O doutor Ney, todos conhecem, ele é titular da 11ª Vara daqui da capital. Está como juiz auxiliar do doutor Marcelo Mancilha, evidentemente pelos seus métodos de saber lidar com as pessoas, ter humanidade, sem perder a técnica, sem perder a sagacidade, sem perder a competência. Então, eu passo a palavra ao doutor Ney, que ele é que vai comandar, tá? E que tenhamos uma boa tarde de reflexões, e aproveito antes, porque eu sou extremamente espontânea, informal, esqueci de agradecer penhoradamente ao doutor Braulio, mas sei que o doutor Ney vai fazer isso muito bem, melhor que eu. Então, gente, vamos começar. Doutor Ney, por favor. Obrigado, Excelência. Vossa Excelência é sempre muito generosa nas palavras que são dirigidas a mim. Bom, antes de eu apresentar nosso palestrante de hoje, é importante que eu transmita algumas informações para os presentes a respeito da dinâmica do minicurso. Os senhores terão à disposição o chat para registrar as perguntas que queiram fazer, e eu as repassarei ao palestrante oportunamente. E também no chat será disponibilizado o link de presença para que, ao final, todos obtenham o certificado de participação. Bom, o doutor Braulio é juiz do trabalho, titular da 4ª Vara de Trabalho de Curitiba, é mestre em Direito pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil e atuou por 2 vezes como juiz auxiliar da presidência do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, gestões 2014 a 2016 e 2018 a 2020, na coordenação das ações de tecnologia e informação do Judiciário. Foi também juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho em 2018 e atualmente é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é do Paraná, e encarregado pelo tratamento de dados pessoais naquele regional, para os fins da LGPD, que é uma das figuras criadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, a necessidade de termos, além do controlador, também o encarregado. E o doutor Braulio, corajosamente, assumiu essa tarefa por lá. Doutor Braulio, seja muito bem-vindo. É um prazer imenso tê-lo aqui conosco. Estamos todos numa imensa expectativa pelos conhecimentos que o senhor vai transmitir para todos nós. E, a partir desse momento, eu transmito a palavra e, como nós combinamos, à medida que forem surgindo as perguntas, eu passarei ao senhor conforme o melhor momento. Perfeito? Seja muito bem-vindo, a palavra está com o senhor. Tá. Obrigado. Primeiro, agradecer à Escola Judicial do TRT, da 17ª Região, na pessoa da desembargadora Wanda, e também ao colega Ney, né, pelo convite. É um prazer estar aqui. É sempre bom estar entre os colegas, ainda que virtualmente, né? Teremos, espero e desejo que tenhamos a oportunidade também de convivermos pessoalmente, mas esse é o momento que nós vivemos. Como eu disse, agradeço a vocês pelo convite. É sempre uma boa oportunidade falar sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto. Eu tenho, esse ano completo, 27 anos de magistratura. Estava vendo vocês conversarem sobre isso, temos o mesmo tempo, né, de magistratura, e pelo menos 20 anos disso eu tenho acompanhado, estudado e me dedicado ao tema da tecnologia no judiciário, né, seja estudando
como autodidata, seja no meu mestrado, em que trabalhei a pesquisa sobre o tema da informatização da justiça e as promessas, né, e os direitos fundamentais, aquilo que a justiça prometeu com a sua informatização, e que eu concluí em 2014, e além de, como você mencionou, ter participado de algumas ações, seja nacional, aqui locais, relacionados à tecnologia. A minha relação com a tecnologia, então, ela vem de longa data, é uma segunda atividade, vamos dizer assim, no dia a dia. Em alguns momentos como esse, ela se torna a primeira, né? Mas eu, desde muito cedo, eu não consigo distinguir, não conseguia ver como não seria possível ou necessário nós utilizarmos soluções tecnológicas para o desenvolvimento das nossas atividades, né? Então, desde muito tempo tenho atuado nisso, e entendo que sempre entendi que nós temos uma ferramenta, né, algo que pode nos ajudar muito se soubermos bem utilizar, né? Então, às vezes, e isso é natural, como a tecnologia ela é sedutora, muitas vezes nós queremos usar a tecnologia por ela mesma, porque é legal, né, porque é bonito, porque é bacana, e às vezes isso é um canto de sereia, a gente se desvia e não percebe o quanto ela é boa, bacana, mas ela tem que ser útil, ela tem que trazer resultados. Nós percebemos, nesse momento que nós vivemos da pandemia, especialmente em razão do isolamento social, o quanto a tecnologia foi importante e tem sido importante para nós, né, para o nosso dia a dia. Eu tive a grata oportunidade, né, algo do qual me orgulho, de coordenar esse projeto das videoconferências, né, do projeto da plataforma de videoconferência do Judiciário, que foi algo que permitiu que a justiça brasileira não parasse. Então, as pessoas poderiam criticar a decisão, não gostei dessa decisão, não gostei daquela decisão, ou ter cenas cômicas ou às vezes trágicas dos vídeos e daquelas situações constrangedoras em alguns momentos, mas a plataforma de videoconferência para atos processuais que o CNJ suportou num convênio com a Cisco Brasil ano passado, ela me permitiu que a justiça brasileira não parasse. Foram mais de 1 milhão de videoconferências, mais de 20 mil salas virtuais criadas para atender todos os segmentos de justiça. Durante 9 meses, a justiça brasileira trabalhou em cima disso, tanto que levou no final desse ano que passou, o Judiciário a colocar, o CNJ, por intermédio do CNJ, a colocar como necessário, fundamental, que cada unidade judiciária brasileira tivesse solução de videoconferência, e agora, recentemente, com o balcão virtual, que também o atendimento ao público pudesse ser assim. Isso era inimaginável há 1 ano e meio atrás. Até 2019, início de 2019, jamais poderíamos imaginar que isso era possível. Nesse aspecto do que nós podemos chamar de transformação digital, o que muitos dizem é que a justiça brasileira avançou 10 anos daquilo que se esperava, né? A primeira vez que fiz uma audiência por videoconferência em 2013, eu não imaginava, eu já sabia que na época ia ser difícil convencer, mas não imaginava que aconteceria dessa maneira, imaginava que seria um processo um pouco mais lento. Na verdade, nós todos fomos empurrados para isso, né? Essa situação que nós estamos vivendo e que permitiu a videoconferência, por exemplo, ou outras soluções que os tribunais têm colocado à disposição, ela é fruto de algo que a gente já vem fazendo há muito tempo, que é o investimento em tecnologia. Sem esse investimento em tecnologia, sem essa base construída, isso não seria possível. Então, os tribunais não conseguiriam se tornar virtuais em ter quase todo mundo trabalhando remoto se não existisse um parque tecnológico adequado, se não existissem servidores na área de tecnologia disponíveis para isso. Então, nós estamos falando de algo que durante muito tempo, seja a Justiça do Trabalho, por intermédio do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o Conselho da Justiça Federal, os próprios tribunais brasileiros, tribunais de justiça eleitorais, que foram, ao longo dos anos, fazendo investimentos.
E existe uma característica no judiciário brasileiro também, Ney, que ela é própria nossa e muito diferente de soluções de outros países, mesmo aqui na América Latina, nos Estados Unidos, Canadá ou Europa. Eu não sei se isso foi planejado ou não, por circunstâncias históricas, nós optamos por sermos donos da solução tecnológica e por termos independência tecnológica em relação ao mercado. Embora nós tenhamos soluções de mercado, como essa que nós estamos utilizando aqui, ou outras que podemos utilizar, que é oficial agora para videoconferência, como o Zoom, ou que foi o Webex o ano passado, o nosso core, a solução mais importante para gerir o nosso trabalho, a nossa operação, vamos dizer assim, se fizermos uma analogia com o mercado, então o nosso business, o nosso negócio, ela é nossa. São pouquíssimos os tribunais, e eu não estou falando só da Justiça do Trabalho, são pouquíssimos os que não optaram por isso. Quando você faz uma opção por uma independência tecnológica e por ter um produto próprio, você precisa também ter gente para fazer isso. Então, ao longo desses anos, né, mais de uma década, a Justiça brasileira formou ou contratou quadros de profissionais de tecnologia para dar conta disso. Então, essa é uma característica única que o judiciário brasileiro tem, de investimento em infraestrutura e em pessoal. Também existem casos de contratação de terceiros, de empresas terceirizadas e tal, mas, como regra, o judiciário detém o código-fonte, detém a tecnologia e o conhecimento sobre como utilizá-la. A nossa atuação, a nossa operação é muito específica, muito própria. Isso também ele traz desafios, né, para o futuro. Essa opção implica coisas boas, mas implica também desafios e planejamentos. A desembargadora Wanda mencionou que você faz parte do Comitê de Governança. É essencial termos uma boa governança para isso, seja local, seja nacional, através de um conselho próprio, de um conselho que olha para todo o judiciário, que é o caso do Conselho Nacional de Justiça. Então, se nós considerarmos isso, podemos dizer que hoje, ao chegarmos nesse momento, a pandemia, do ponto de vista da tecnologia, não nos pegou de surpresa. Foi possível rapidamente, digamos assim, sair do físico para o digital, com alguns percalços, algumas dificuldades, mas nós conseguimos fazer isso, porque desde muito tempo estávamos preparados. Agora, nós estamos diante de um novo desafio, que é viver nesse ambiente digital, mesmo depois da pandemia, que com certeza nós passaremos por esse período e nós teremos um novo. E esse sair deste agora para o futuro, nós ainda não estamos preparados. Eu posso dizer que ainda estamos engatinhando nisso que a gente pode considerar como uma segunda etapa. Então, nós viemos de algo que permitiu que pudéssemos ir para o ambiente digital, mas agora a verdadeira transformação começa, ou ela precisa começar, porque se ela não começar, nós não vamos nos mover e podemos correr o risco de estagnar mais uma vez. Hoje, o judiciário brasileiro, quando nós falamos do serviço público de um modo geral no país, talvez seja a face do Estado mais digitalizada. E mais uma vez eu estou generalizando, não estou falando só da Justiça do Trabalho. A justiça o serviço público mais digitalizado hoje no Brasil é a Justiça. Inclusive com alguns produtos, algumas ações de exemplo para outras áreas do serviço público. Então, isso é sintomático, mas nós não podemos perder digamos assim, essa aceleração. Né? É curioso, tanto que aqui no tribunal, o nosso programa de transformação digital, nós chamamos de programa de aceleração digital, que nós lançamos no ano passado. Então, falar sobre transformação digital hoje, que é o tema e o convite que me foi feito aqui por vocês, é falar sobre a necessidade, primeiro, de entender o momento que nós estamos, o que significa isso, se isso é importante ou não, e como nós podemos caminhar em relação a isso. Né? Então, a transformação digital no Poder Judiciário, nós precisamos considerá-la
na minha avaliação, como algo fundamental para o nosso futuro, para aquilo que, para que, assim como nós tivemos um investimento de alguns anos em quadros e infraestrutura, agora nós necessitamos caminhar para darmos um passo maior, e esse passo, na minha avaliação, considera o tema da transformação digital. E como que hoje, o que tem significado hoje nas organizações, de modo geral, não só organizações públicas, e quando falo isso, falo não apenas do Brasil, falo do mundo como um todo, o que significa hoje a transformação nas organizações? As motivações das organizações para a transformação digital, ela diz respeito ao momento que nós vivemos de aumentar a nossa presença digital quando prestamos serviços, né? Aumentar essa presença digital. E ela trabalha em dois segmentos. Aproveitar o potencial que a tecnologia tem, aquilo que ela pode nos oferecer, e ela oferece muito, e cada vez mais as pessoas consomem ou se valem da tecnologia para realizar suas atividades, e melhorar a qualidade, a variedade e a amplitude dos serviços. Então, quando as organizações hoje falam de transformação digital, a sua motivação principal, as motivações principais que as organizações, de um modo geral, públicas ou privadas, têm, é do aumento da presença digital, aproveitando o potencial da tecnologia e a qualidade, a variedade e aquilo que pode ser oferecido de produto. No nosso caso específico, quando nós falamos do judiciário, e de modo mais específico ainda na Justiça do Trabalho, nós temos alguns desafios bem importantes. O primeiro é a otimização dos nossos custos operacionais. Não é desconhecido de ninguém, especialmente de quem está aqui nos ouvindo, de que o nosso orçamento já não é mais o mesmo que era antigamente, né? Então, nós temos cada dia mais desafios muito grandes, especialmente o nosso custo operacional, de tomar decisões muito importantes em relação a isso. Então, este é um desafio que a tecnologia pode ajudar a resolver. Na minha avaliação, ela é decisiva para atuar nesse sentido. O segundo desafio é o melhor aproveitamento da nossa força de trabalho. Aqui também não é desconhecido de ninguém o que nós estamos vivendo. Se antes nós tínhamos na dança das cadeiras, quando alguém saía, outro ocupava o lugar, seja magistrado ou servidor, essa não é uma realidade mais. Hoje, se alguém é aposentado, se alguém se aposenta, não quer dizer necessariamente que o lugar dele vai ser ocupado, porque o custo que se tem com a pessoa continua na organização e compõe o orçamento. Então, essa conta já não é mais de 1 para 1. Quando alguém sai, aquela força de trabalho, aquilo que ele realizava, talvez eu não tenha mais quem possa fazê-lo. E aí eu tenho que reequacionar isso. Ou prejudico o lugar de onde a pessoa saiu, ou eu tenho que tirar de outro lugar e o meu cobertor começa a ficar curto. E nesse aspecto também, e espero poder demonstrar alguma coisa logo à frente, a tecnologia também pode auxiliar. Além disso, há uma necessidade de aumentar a nossa produtividade, que é corolário, que é consequência do aproveitamento da força de trabalho, e a digitalização pode ter este potencial. Eu digo que pode ter porque nem sempre a digitalização é acompanhada de uma melhoria dos processos de trabalho. Às vezes nós digitalizamos e não mudamos como trabalhamos. Isso não faz pouca diferença. Você queima alguma gordura, mas depois você não ganha com isso, porque precisa também mudar o modus operandi, né? A gente precisa aproveitar ao máximo o potencial que a tecnologia pode nos dar e não simplesmente trocando o papel pelo digital, né? Isso é muito simples. É muito simplista pensar dessa maneira. Nós temos mais 3 elementos que eu considero essenciais e que são motivadores para a transformação digital no judiciário. O cenário de incerteza no pós-pandemia quanto ao volume de demandas, nós não sabemos o que acontecerá, se vamos ter mais demandas ou não. É nítido, diariamente nós lemos nos jornais, nas notícias, nos sites de notícias, os conflitos nas relações de trabalho consequentes da pandemia, não é?
existem questões que nós enfrentamos hoje, mas que provavelmente vamos enfrentar mais. Então, é um cenário de certeza que nós teremos, que pode ocasionar, pode ou não, mas pode ocasionar existem pessoas dizendo que pode haver até um aumento de demanda, e como é que nós vamos dar conta disso com essas restrições que nós temos, né? O isolamento social, o trabalho remoto, o trabalho à distância, que implica em maior demanda para os serviços digitais. Embora nós tenhamos conseguido fazer isso, é preciso prover os nossos magistrados e servidores de ferramentas que permitam que eles trabalhem como se eles estivessem antes nos fóruns, né? E esse próprio trabalho remoto traz desafios associados ao trabalho em si, mas também ao que está à volta, né? Então, a definição de como se dá esse trabalho remoto, esse trabalho à distância, também é essencial e implica uma nova visão, digamos assim, aquela moldura do trabalho tradicional, ela tem que ser repensada, e isso faz parte do processo de transformação digital. Então, esse é o que eu consideraria. No nosso caso aqui no tribunal, o que é que nós fizemos como exemplo? No ano passado, no final do ano, o tribunal, por intermédio do presidente Sérgio Murilo, o tribunal elaborou um programa de aceleração digital com esse objetivo, e a nossa visão é ser reconhecido como um tribunal digital para melhorar as condições de trabalho dos nossos magistrados e servidores, bem como ampliar os serviços digitais para cidadãos e advogados. Então, é assim que o tribunal quer ser visto ou se ver daqui um ano ou no seu futuro. E aí, um programa de transformação digital, ele implica vários temas e desafios que as instituições devem considerar. De acordo com o Gartner, que é hoje talvez a maior organização de aconselhamento tecnológico do mundo, ele diz que os temas e os desafios que as instituições devem considerar, especialmente no pós-pandemia, são os seguintes. O primeiro, um claro alinhamento estratégico com os resultados que a organização quer obter e quais são as suas prioridades. E, embora isso seja óbvio, nem sempre isso é considerado. Nós, às vezes, temos aquela correria de sair fazendo as coisas. Isso é legal, vamos fazer, isso precisa, sempre apagando incêndio, ou vai daqui, não, vamos fazer tal coisa, vamos fazer aquilo e tal, peraí. O que é que nós queremos alcançar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Quais são os nossos objetivos? Quais são as nossas metas? Bom, este projeto aqui tem que dar conta disso. Se esse projeto é bonito, mas ele não dá conta disso, ele só é um projeto bonito. Não adianta fazer. Não adianta simplesmente ganhar uma estrelinha de que fez um projeto bonito se ele não alcançou. É o óbvio, mas nem sempre ele é considerado. Então, de acordo com o Gartner, é fundamental que as organizações, e aqui, quando eu falo das organizações, estou falando de nós mesmos, dos tribunais, tenham uma visão para isso. O segundo desafio é a melhoria na prestação de serviço ao cidadão. Aqui também é uma obviedade, mas que em alguns momentos nós não nos damos conta. O que nós fazemos no judiciário é prestar um serviço público. E esse serviço público deve ser prestado com qualidade. A pessoa vai à justiça ou ela espera da justiça uma resposta. Nem sempre é a resposta que ela quer. Mas esta resposta que deve ser dada num tempo adequado, num prazo adequado, e não apenas isso, de uma maneira eficiente e muito clara, né, que seja acessível, que seja transparente, né, e nem sempre a gente pensa, mas peraí, será que o que nós fazemos é serviço público? Claro que é serviço público. Pode parecer óbvio, mas nem sempre a gente consegue virar essa chave. E isso é fundamental para criar produtos digitais para o nosso público. O Gartner chama essas interações de momento cívico, e nesse caso do momento cívico digital. E aí nós precisamos olhar esses momentos cívicos para entender se eles estão sendo bem feitos. Um exemplo bem claro, audiência por videoconferência e a experiência que a pessoa tem ao prestar um depoimento ou um advogado ao atuar numa audiência por videoconferência. É diferente
de uma audiência presencial. Aquilo estava no piloto automático. 20 anos, 30 anos, 40 anos, era a mesma coisa. Isso mudou. Será que as pessoas estão confortáveis com a tecnologia? Será que isso nos importa? Que nós tenhamos que verificar isso e melhorar a experiência dessas pessoas? No caso de uma testemunha que vai prestar um depoimento por videoconferência, às vezes é a primeira vez que ela está fazendo isso e talvez nunca mais ela faça. Não importa. Este momento é um momento cívico. Quando a pessoa se apresenta na justiça, seja como advogado, parte, testemunha, perito, enfim, ela participa de um momento cívico. E esse momento cívico, no mundo digital, ele precisa ser bem pensado e essa experiência precisa ser boa. Por isso que, quando nós tratamos, por exemplo, do chamado balcão virtual, que é uma iniciativa muito interessante do Conselho, não basta ter um link, na minha avaliação, lá na página. Eu preciso facilitar o acesso, eu preciso orientar a pessoa. Quem está atendendo precisa saber como atender, para que aquele momento seja um momento adequado, um serviço público de qualidade. Este é um momento cívico importante. E isso é fundamental quando pensamos, vamos colocar aqui, produtos digitais, ou quando criamos produtos digitais. E cada vez há mais demanda para isso. Até 1 ano e meio atrás, não havia demanda para que a pessoa soubesse se a audiência dele está no horário ou não. Correto? Ele estava ali na porta da sala de audiência, esperando alguém lá fora e gritava. Agora, fulano, audiência das 14, agora não tem mais. Um exemplo, aqui no tribunal, já há algum tempo, nós tínhamos um painel, não foi ideia aqui do TRT, a gente trouxe o conceito de outro tribunal, que mostrava o andamento das audiências, o processo, o horário e tal, daquela vara. Nós transformamos esse painel num painel no nosso site acessível. Então, se a pessoa acessar o site, ela consegue ver qual é a audiência daquela vara que está em andamento e se a dela já começou ou não. É só um exemplo pequeno que você tem que pensar, esse é um produto digital que não havia necessidade dele existir até 1 ano e meio atrás. E é um outro detalhe, esses produtos precisam atender o cidadão, eles precisam atender uma necessidade, ou como a turma da TI gosta de dizer, a uma dor. Né? Qual é a dor do usuário? Aí tem que atender essa dor. Enfim, essa é um elemento que o Gartner considera como um desafio, ou seja, uma constante melhoria na prestação de serviços ao cidadão. E aí, quando o Gartner fala sobre isso, ele fala sobre serviços de governo. O terceiro elemento é o uso adequado dos dados, e aqui já no aspecto bem tecnológico, o uso adequado dos dados e análises para tomada de decisão. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nós ainda usamos muito mal os nossos dados. Trabalhamos muito mal com eles. Ainda não usamos os dados para, por exemplo, criar produtos ou para que eles nos ajudem a tomar decisões. Nós ainda estamos naquela primeira etapa de, foi assim que aconteceu, né? Quase uma fofoca, né? O dado te conta o que aconteceu, mas nós precisamos avançar nisso. Então, serviços, a transformação digital, um desafio para a transformação digital em governo é o adequado uso dos dados que são produzidos pelas próprias organizações de governo. E o quarto elemento é melhorar a eficácia da nossa força de trabalho. Poderíamos considerar aqui algo que os portugueses chamam de literacia digital, que é não você ser um experto em tecnologia, mas conhecer um pouco mais aquilo que a tecnologia pode te dar e aumentar a eficiência no uso da tecnologia para a prestação de serviços, né, que é algo que nos falta também. Então, esses seriam elementos que os temas ou os desafios que as instituições, as organizações devem considerar para uma adequada transformação digital. E como é que você faz transformação digital? Como é que isso é possível nisso? Então, você tem, hoje está na moda, né? Transformação digital está na moda, é a moda do verão, nós não chegamos no verão, mas é a moda do verão, né? Ou aqui é a moda do outono, né? Mas já se fala sobre transformação digital há pelo menos 2 ou 3 anos. Mas como é que isso se dá? E cada um atua de uma maneira, claro, em razão da própria peculiaridade que a organização tem. Mas existe um certo padrão
nas instituições quando elas tratam de transformação digital? Primeiro, não há dúvida que é preciso entender que qualquer transformação digital de uma organização, ela precisa estar alinhada com os objetivos estratégicos e precisa estar no objetivo estratégico da organização, e ela precisa ser patrocinada pela alta administração. Não adianta você ter um juiz voluntarioso, uma equipe de TI voluntariosa, se você não tem uma visão, uma sinergia com quem lidera ou quem conduz a organização. Como no nosso caso, os tempos de gestão são muito curtos, são 2 anos, isso é um fator de risco. Então, isso sempre tem que estar considerado quando você pensa em algo para 3, 4 anos. É preciso um comprometimento ou uma visão de mais longo prazo para fazer isso. E isso é um fator decisivo. Mas, se fôssemos considerar alguns padrões na transformação digital, eles são de 2 ordens, uma tecnológica e a outra de procedimentos, de procedimental. Quando se fala em tecnologia, são 3, o que poderíamos chamar de ferramentas digitais que são consideradas. O uso da inteligência artificial, ele tem sido constante quando se fala de transformação digital. Veja, né, eu não estou falando de algo que é fundamental, porque nem todo mundo tem condição de lidar com inteligência artificial, mas tem sido um certo padrão. O uso de soluções de inteligência artificial tem se mostrado como algo que está sempre por ali quando se fala de transformação digital. O segundo elemento, como ferramenta tecnológica, é a implementação de soluções de automação. Então, transformação digital vem acompanhado de soluções de automação e algumas não necessitam de muito tempo para ser implementado. Depois vou dar um exemplo disso, que pode ser considerado. E o terceiro é o uso intenso da análise e gestão de dados. Então, aprender a trabalhar com os dados e a partir dele fazer gestão e construir produtos tem sido um diferencial na transformação digital. Então, esses são três elementos, que podemos dizer assim, que eles sempre acompanham o tema da transformação digital nas organizações de um modo geral. E o quarto elemento é a cultura da inovação. Ter um ambiente, transformar os nossos tribunais, as nossas estruturas, em ambientes propícios à inovação. E isso, para mim, é o maior desafio, porque nós não agimos assim. A gente ainda tem aquela ideia de fazer um produto, levar meses nesse produto, lançar o produto e usar o produto. Muitas vezes por intuição. E daí nós gastamos 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio num produto que lá na frente pode não ser utilizado. Ainda estamos nesse modelo. E aquela ideia de que se você não estiver próximo, você pode até ter uma boa ideia, mas a estrutura não permite que a sua ideia floresça ou que ela aconteça. Então, isso é Você ia falar alguma coisa? Ia te fazer uma observação, Braulio, porque é muito interessante, justamente nesse ponto, essa transformação digital, eu lembro que 2013, 2014, aliás, bem antes do PJE, até talvez 2010, eu lembro do Pepe, o José Eduardo, lembra dele? Claro. Já hoje aposentado, falando lá em Campina Grande, sobre um desses eventos que a gente acabou indo por conta da implantação do projeto eletrônico, sobre a mudança da cabeça de papel para que a gente saia dela, e essa faz parte da cultura. Desculpe interromper, mas é que me ocorreu, porque justamente esse é o ponto que você está tratando, ou seja, da gente tirar a cabeça de papel de cenário e passar a pensar com essa visão, mudar a cultura, tá certo? É isso. Vamos lá, obrigado. Mas é isso mesmo, é uma mudança de cultura. Hoje nós já estamos vendo alguns tribunais criando os chamados laboratórios de inovação, que não seria a única possibilidade, mas tem sido uma utilização. Existem experiências muito interessantes hoje no Brasil. Eu gosto sempre de mencionar o colega Caio, que é juiz federal do TRF da Terceira Região, e o TRF da Terceira Região tem um laboratório de inovação muito interessante, que para mim é um paradigma
importante. Eu sempre indico e não cobro royalties por divulgar o trabalho dele. Mas estão surgindo novas iniciativas no Brasil. Bom, e como é que se dá, como é que você pode criar essa cultura? Porque não é algo assim que nasce espontâneo. Quando se fala de uma cultura de inovação, você, digamos assim, você cria um ambiente favorável, e isso é preciso agir para que o ambiente aconteça. É claro que você precisa ter essa vontade, mas é preciso caminhar para que ele aconteça. E ambiente de inovação, eles têm algumas características, né? Uma característica importante é que a inovação seja aberta. A tendência é a estagnação quando uma organização fica dentro dela mesma, em que ela só ouve a ela mesma. Ouve a si, então, eu só ouço quem está aqui dentro do meu tribunal, ou eu só ouço quem está dentro da Justiça do Trabalho, ou eu só ouço quem está dentro do Judiciário. Então, isso não é bom para a inovação. Você não inova assim, porque você só olha para dentro de você. E eu digo a você que a minha experiência no Conselho Nacional de Justiça, ao conhecer o Judiciário brasileiro, ela foi transformadora na minha visão de como a justiça pode ser no aspecto da tecnologia, porque pude conhecer experiências muito interessantes de outros segmentos, e não ficar apenas na visão centrada da minha justiça. Assim como a Justiça do Trabalho também pode contribuir com outros segmentos de justiça. Então, a inovação ela tem uma característica de ser aberta. Então, o ambiente propício para a inovação, ele tem que considerar como uma condição sine qua non ser aberta. Aberta para outras organizações, aberta dentro de si, então, que todos na minha organização possam, de alguma maneira, ter um espaço confortável para atuar e promover a inovação, para que outras instituições do judiciário ou outras instituições públicas ou mesmo privadas possam interagir com o tribunal, né, no seu espaço de inovação, que quem for o destinatário, o segundo elemento é que o destinatário de uma solução inovadora, que ele também participe da sua construção, que ele não seja só o destinatário, ou seja, ele não fique só esperando a solução vir, que ele faça parte da solução. E isso hoje, nós desaprendemos a fazer isso. Hoje, na minha avaliação, nós precisamos fazer um caminho de volta, buscar os nossos chamados usuários, para que junto conosco nos ajude a construir as soluções. É claro que não adianta apenas perguntar o que ele quer. Ele precisa, e por isso eu falei da literacia digital, ele precisa entender como a tecnologia funciona. Porque se ele não souber como a tecnologia funciona, ele vai usar uma chave de fenda como se fosse um martelo, que é assim que eu fazia quando eu era criança, e eu precisava lá mexer nas coisas que eu ficava montando e desmontando, e não usava as ferramentas adequadas. Eu preciso entender minimamente como a tecnologia funciona. E isso é necessário para qualificar a participação de servidores e magistrados no processo de transformação digital de um tribunal. Um outro elemento e aí eu coloco 2 aqui, é esse conceito laboratorial. Criar condições para pensar e implementar ideias e criar condições para prototipação e para o erro. Porque a nossa margem de erro é muito pequena. A gente faz, tem que dar certo, não tem outra não tem outra opção. E o ambiente de inovação próprio da inovação, tentativa e erro. Porque quando eu erro, isso não quer dizer que foi ruim. Quer dizer que eu já sei que eu não preciso mais fazer assim, eu aprendi com isso aqui. Então, ter a possibilidade de um espaço para apresentar ideias, para discutir ou prototipar. Nós temos a nossa mente que é capaz de projetar ideias e o futuro sem construir, né? Nós podemos só trabalhar com a nossa imaginação. E tem soluções tecnológicas que permitem que você crie rapidamente um protótipo e você avalie se ele faz sentido ou não, né? Então, essa é um outro elemento. E o quarto elemento, que eu considero também que não só eu, mas é próprio das experiências de inovação das organizações, é o reconhecimento de valor, é a implementação da solução. Então,
não adianta eu promover um hackathon, não adianta eu promover um desafio tecnológico, uma semana de inovação, e aí vem um monte de ideias, e elas foram legais, o cara ganhou um tapa nas costas, um troféu, um tal, e aquilo nunca foi implementado. Eu não reconheço o valor nisso. A pessoa diz, que bacana, mas não tá, ninguém usa. Né? Então, o reconhecimento de valor é fundamental. Quando algo, depois de testado, comprovado, é bom, vamos botar para rodar. E isso deve ser considerado e é um elemento fundamental para a cultura da inovação, para que ela floresça em uma organização. As pessoas não podem ter medo de sugerir ideias, de trabalhar com essas ideias, e elas precisam, se as ideias tiverem um bom resultado, que elas sejam implementadas. Quais são as experiências concretas que têm se utilizado nas instituições, nas organizações, quando se falam de experiências ou cultura de inovação? Existem, eu já mencionei aqui, os chamados laboratórios de inovação, né? Então, são espaços físicos ou virtuais em que esses outros elementos que eu mencionei se realizam. Eles não precisam, necessariamente, não precisam ter uma estrutura gigante, eles podem apenas ser fluidos, né? Funcionar de uma maneira totalmente digital e apenas colocando ferramentas, estabelecendo regras mínimas, né? de sua atuação. Então, laboratórios de inovação são um tipo de materialização de um espaço para inovação interessante. O segundo é a chamada curadoria para a inovação. No caso da curadoria, ela funciona muito bem quando a gente trata por exemplo, de robôs ou de chatbots, em que você precisa constantemente ir aprimorando ele. Então, você tem uma equipe de curadores que são aqueles responsáveis por alimentar aquele bichinho. Né? Eles vão ali entendendo, colhendo ideias e evoluindo com aquela solução. Então, você não precisa ter necessariamente um laboratório, você pode ter um time de curadoria que vai acompanhar as inovações. O governo britânico tem, por exemplo, e aí no caso do Ministério da Justiça, eles têm, não o Ministério da Justiça, eles têm no governo como um todo, mas o Ministério da Justiça, lá, o equivalente ao Ministério da Justiça é um cliente, ele tem um escritório de design de serviços. Então, uma determinada área do governo precisa melhorar algum serviço para o público, criar um serviço digital ou não, ele pede a consultoria do escritório de design de serviço. Aí pessoas acostumadas a isso, a trabalhar nesse design, né, e hoje também na área jurídica se fala muito do law design, né, então você tem, esses serviços ajudam a construir uma nova solução, um novo serviço. Essa é uma outra maneira também de agir com inovação, mas na minha avaliação precisa de mais quilometragem para poder ter isso, mas é algo que para mim seria, eu vejo isso como um futuro maravilhoso se nós no judiciário pudéssemos ter algo nesse sentido. Uma outra experiência que o próprio Gartner traz sobre uma outra possibilidade de implementar cultura de inovação é o que eles chamam de startups internas. É o conceito da startup, mas internamente na organização. No segundo mandato do governo Obama, ele fez isso. Se vocês pesquisarem no Google, vão considerar lá. A Casa Branca criou uma startup. Eles criaram uma startup interna para pensar novos produtos digitais, novos serviços públicos para o cidadão nos Estados Unidos. É uma experiência muito interessante em que, de alguma maneira, você não precisa trazer gente, você precisa entender o que é esse conceito e implementá-lo. É algo também que tem sido utilizado para fomento de inovação. Os outros dois são semelhantes, as outras duas experiências são semelhantes com algumas diferenças. Existem também para inovação chamados hackathons, né, que são aquelas... É um pouco mais difícil no tempo de pandemia, mas assim, o sujeito fica lá 3 dias lá internado, vira noite, dia e noite e tal, para poder sair com um produto. Né? Eu tive a oportunidade de participar da comissão julgadora lá em 2000
2019, 18 no TRT 12, do hackathon que eles fizeram, que foi muito interessante, para a Justiça do Trabalho. Então, hackathon é algo legal e jornada de inovação também é algo muito interessante. O TJ do Mato Grosso, no ano passado, fez durante 30 dias uma jornada de inovação. Toda semana havia uma palestra sobre inovação e times que trabalhavam em desafios para encontrar soluções. Foi muito interessante isso. Então, isso que eu estou falando são o quê? São possibilidades de você materializar ou fomentar uma cultura de inovação em um tribunal. Elas não são fechadas e elas não são excludentes, né? Mas apenas possibilidades de um tribunal trabalhar. Não adianta ter um laboratório de inovação, mas não existir, ele não acontecer de verdade, né? Então, as organizações precisam, e elas precisam, a cultura de inovação precisa ultrapassar gestões. Ela precisa ser algo, você tem que trabalhar para que ela seja algo próprio da sua organização, né? Senão nós vamos ter apenas serviço voluntário. E nós estamos cansados disso, né? Só serviço voluntário ou só ações muito pontuais, aquele juiz naquela vara fez um negócio que bonitinho e tal, mas aquilo não viralizou, não cresceu, né? Então esse é o modo como eu vejo. E que ao partir dessa ideia, não, nós vamos ser uma organização inovadora, nós vamos ter laboratórios, e etc. E como é que eu faço isso? Né? Como é que eu posso atuar? Eu vejo que o fundamental é instituir um itinerário para isso, um itinerário para a inovação, a partir de objetivos muito claros, objetivos estratégicos claros, mensuráveis, e que você possa, além de medir, ele ser definido no tempo. Então, vou dar um exemplo que eu falei aqui do nosso programa de aceleração. Um dos nossos objetivos estratégicos é, em um ano, reduzir em 30 minutos o tempo de trabalho gasto em atividades repetitivas dos nossos servidores. Esse é o nosso objetivo. Então, esse é um exemplo de um objetivo estratégico claro e mensurável. E aí, como é que eu faço? Bom, aí eu vou estabelecer projetos para tentar buscar isso. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso pensar em um robô. O que é um robô quando a gente fala de tecnologia? O robô é um algoritmo, né, um código, que vai executar uma atividade simples ou complexa que previamente já foi determinada. Aquilo que é repetitivo ele poderia realizar. Nós fizemos isso agora com uma experiência que muitos colegas já ouviram falar, que diz respeito ao agendamento de videoconferências usando o Zoom. Então, nós tivemos uma mudança. A partir de fevereiro, o meu tribunal usava o Webex, a partir de fevereiro começou a usar o Zoom, que é a plataforma oficial agora na Justiça do Trabalho, e nós tínhamos 6 mil audiências já marcadas por videoconferência e mais de 50 mil já agendadas para esse ano, que uma boa parte delas seria por videoconferência, como a realidade está mostrando que serão assim. Bom, como é que você faz no dia a dia? Como é que o servidor faz no dia a dia? Ele não precisa tomar uma decisão sobre cada caso. É uma atividade repetitiva. Ele precisa olhar a pauta do sistema, essa audiência por videoconferência, eu vou entrar na plataforma, eu vou cadastrar lá, ou marcar lá a videoconferência, dar um título para ela, estabelecer data, horário manualmente, gerar um link, colocar isso no processo, numa certidão, publicar uma intimação no diário e, se for possível, também enviar um e-mail para todo mundo dizendo que aquela audiência vai acontecer naquela data. Durante o mês de janeiro, nós trabalhamos aqui com um projeto para automatizar isso. Então, a gente criou um robô que, a partir do controle do próprio usuário da vara, ele lista os processos, esses aqui são por videoconferência, aperta um botão. Quando ele faz isso, o robô vai no Zoom, usando a ferramenta de comunicação que pode ter, agenda todas, obtém o link, gera uma certidão, junta nos autos, publica no Diário de Justiça e ainda manda e-mail para todo mundo. Aquilo que, numa conta que nós fizemos com um servidor mais rápido, outro menos rápido, em média leva até 10 minutos para ser feito por processo. Esse serviço deixou de existir. Até a semana passada,
considerando esses 10 minutos para o processo e a quantidade de videoconferências agendadas, nós passamos de 3.000 horas de trabalho economizadas. Então, este projeto de automação para atender uma necessidade está nos ajudando a cumprir o objetivo estratégico de redução de até 30 minutos diários, que significa reduzir o tempo de trabalho repetitivo e melhorar, assim, a qualidade de trabalho e de vida dos nossos servidores e alcançando também aquela necessidade da transformação digital. Você ia falar alguma coisa? Sim, te fazer só uma pergunta, só para, enfim, por conta da dinâmica aqui, eu vi que você entrou na automação das atividades. Não sei se você entrou já diretamente, conforme está no programa, e assim, achei muito interessante também a abordagem do planejamento estratégico, de daqui a um ano termos reduzidos em 30 minutos essa rotina, né? Achei muito interessante. Está no planejamento estratégico de vocês, do tribunal como um todo, ou só da TI? Está no nosso programa de aceleração digital. Perfeito. E, assim, é porque eu tenho algumas perguntas aqui a respeito de inteligência artificial. Você vai voltar a ela? Vou. Então, tá bom. Quando chegar, eu faço. Tá já estou chegando lá, já estou quase terminando, né? Eu achei que eu ia falar menos. Mas está ótimo, Braulio. Não fale menos, não. Continue. Então, vamos lá, tá bom. E aí, com esse programa, né, o que foi que nós fizemos? Os projetos de tecnologia que já existiam, eles estão se adequando ao programa. Então, algum projeto que não tinha sentido para a transformação digital, ele vai deixar de ser continuado, não vai ser, e outros vão ser criados, e como a gente está fazendo para poder avançar nesse sentido, né? Então, essa necessidade de adequação. Um outro elemento importante que é preciso considerar é que quando nós falamos de tecnologia no judiciário, nós não podemos esquecer o papel dos conselhos, seja o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, seja o Conselho Nacional de Justiça, né, e as diretrizes que eles trazem. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem dado sinais muito interessantes a esse respeito. Eu vou falar sobre isso, no projeto que nós tivemos, eu estava lá, com relação à inteligência artificial e a colocação de serviços em nuvem, que foi algo que a gente conseguiu implementar de termos, e o serviço em nuvem ele permite que você difunda isso de modo mais rápido, que todos possam utilizar com mais rapidez, e o ecossistema para a formação de inteligência artificial, que é o projeto Sinapses, que eu tenho muito orgulho de ter dado início a ele, com a turma lá do TJ de Rondônia, e na sequência, e aí é um elemento importante, que essa gestão continuou. Então, não houve corte, ruptura, foi uma continuidade, né? Então, com a resolução que trata da plataforma digital do Poder Judiciário, eu vou falar, são três coisas interessantes. O balcão virtual, que embora seja algo muito tópico, mas ele empurra, ou ele fomenta a necessidade de inovação, ou de transformação digital. E agora, recentemente, nessa última sessão, teve a resolução que criou o Centro de Justiça 4.0, o conceito, né, em que ele traz a ideia de uma unidade judiciária totalmente virtual, porque ela considera o juízo 100% digital, que é a outra resolução também que veio, de certa forma, fomentar isso. Então, o papel dos conselhos é muito interessante. O CNJ tem adotado um papel que é um trabalho que nós começamos, que é de fornecer estrutura, e agora tem sido de empurrar, né? Essa gestão também está fazendo isso, o que é muito interessante. Então, criando as condições para que os tribunais possam realizar. E a necessidade de um alinhamento com as diretrizes, então é preciso estar atento a essas diretrizes, e na minha avaliação, nós precisamos, no caso da Justiça do Trabalho, evoluir nesse sentido. Nós precisamos repensar as nossas normativas que tratam de soluções digitais para que elas estejam aderentes à inovação, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso com algumas pessoas no Conselho, no sentido que é hora da gente fazer esse avanço, seja aderindo à plataforma digital do Poder Judiciário, seja atuando junto no Justiça 4.0 e seja criando oportunidades ou ambientes propícios para a inovação. Então, essa é uma
algo que eu vejo como o papel do conselho. O CXJT, nesse caso, tem um papel importantíssimo em ser um fomentador e precisa avançar no sentido para a inovação. E fechando essa parte aqui, existe mais dois elementos, mais um elemento que é fundamental, que nós precisamos considerar, e nunca podemos deixar de pensar nisso, que diz respeito à gestão de riscos. Então, às vezes, a gente nunca pensa muito nisso, e é fundamental. O primeiro diz respeito ao planejamento de investimentos, ou como estaremos com investimentos em tecnologia e em formação do nosso pessoal ou em contratação. Lembra, o judiciário fez uma opção lá atrás de fazer por ele mesmo. Bom, se o judiciário é quem desenvolve as suas soluções, ele precisa ter gente para fazer isso. Ele tem gente, mas as pessoas não estão qualificadas. Eu vou dar um exemplo assim, muito simples, mas que toca isso. Hoje, nós, ao longo dos anos, criamos um exército de desenvolvedores num modelo, numa linguagem de programação chamada Java. Hoje, a maioria das soluções de inteligência artificial usa uma linguagem de programação chamada Python, que tem uma outra abordagem. Na minha avaliação, nós precisamos ter nos nossos quadros desenvolvedores que conheçam outras linguagens de programação. Esse é um investimento que precisamos fazer. Nós precisamos ter... produtos digitais implicam em facilidade de uso, em uma experiência do usuário que ela seja boa. Isso, na linguagem da TI, se chama UX, User Experience. Nós temos raríssimas pessoas que têm expertise em experiência do usuário e pessoas que têm programadores que saibam o chamado web designer, que saibam desenvolver interfaces que sejam agradáveis, atraentes e fáceis de serem utilizadas. Vejam que, mas isso aí é muito difícil. Não, vem cá, meu filho, você optou por desenvolver. Então você precisa ter conhecimentos nessa área. O outro é o investimento em tecnologia. Os nossos parques tecnológicos, eles vão se desgastando ao longo do tempo e nós precisamos avaliar como vamos investir, se vamos, por exemplo, para a computação em nuvem, que na minha avaliação é inevitável. E isso precisa ser planejado. Então, uma boa gestão de riscos é fundamental e ela deve considerar isso. Do outro lado, a gestão de risco deve considerar agora a LGPD, a proteção de dados pessoais. Existe um conceito que é utilizado que se chama de proteção de dados por padrão ou privacy by design. Ou seja, quando eu conceber um produto, eu preciso considerar, desde o início, como ele vai lidar com dados pessoais e quais as medidas que eu vou usar para preveni-los. Então, uma boa gestão de riscos atua nesse sentido. Bom, e aí eu passo aqui já indo para a minha conclusão, para perto da minha conclusão, falando da inteligência artificial, né? Que é um tema que chama muito a atenção de todo mundo, né? E que em alguns momentos é visto assim também como uma grande solução. Eu já tive o meu período de ilusões grandiosas com inteligência artificial. Minha visão hoje é assim, ela é importante, ela cabe muito bem, mas ela não é a solução para tudo, né? Então você não vai usar a inteligência artificial para tudo, mas ela pode ser muito bem utilizada. Uma primeira questão que é preciso entender, que eu considero, quando a gente fala de inteligência artificial, é eu ter um produto que, em algum aspecto, usa a inteligência artificial da própria inteligência artificial em si, ou chamados modelos de IA. Então, você vai lembrar, né, nós já estamos aqui há algum tempo, pela nossa idade, daqueles Megazords, né, que tinham aqueles robôs, né, japoneses e tal, e que tinham os desenhos, e que ele tinha uma certa inteligência. Então, uma parte do Megazord tem inteligência artificial, mas ele não é todo inteligência artificial. Não é um rol lá do 2001, não é do 2001, lá do... esqueci agora daquele filme, já de muito tempo, do Kubrick. Não é um que faz tudo, que adivinha o que você quer e que vai espirrar uma sentença do outro lado, né? Mas é uma solução que pode ter nela
inteligência artificial. Né? Então, por exemplo, quando você analisa no tribunal um recurso, uma admissibilidade de um recurso, por exemplo, existe uma série de elementos para se automatizar a análise de admissibilidade que você pode extrair dos próprios dados que tem no processo, no PJE. O momento da publicação no diário, o vencimento do prazo, o protocolo do recurso, o advogado que assinou, enfim, você considera se teve recolhimento, se não teve, então você consegue automatizar isso. Mas você não consegue saber, pelos dados, se aquela apólice de seguro, no caso do seguro garantia, se ela é correta. Por quê? Porque aquela informação está dentro de um documento textual no PDF, que é a apólice. Aí você poderia usar a IA, isso nós estamos fazendo uns testes nesse sentido, para, primeiro, identificar se é uma apólice, então você usa um modelo de inteligência artificial, então, um pedaço do seu produto, que é um modelo, um código, um algoritmo com soluções de IA que vão, isso aqui é uma apólice. Depois ele vai fazer, será que essa apólice aqui tem todos os elementos previstos no provimento da corregedoria, o número do processo, o valor, o vencimento, etc. Aí ele vai extrair esses dados, né? Então, ele vai fazer uma análise, vai extrair esses dados, dizer, isso aqui é uma apólice e ela está de acordo. Isso é IA. O produto todo pode ser um robô que analisa a admissibilidade, mas ele tem um pedaço dele que faz essa análise. E aí você pode utilizar isso em outros lugares. Então, você pode utilizar um modelo de IA que identifica tipos de documentos. Ele pode servir para um robô X ou para um robô Y. Esses modelos de IA é o que são guardados no projeto Sinapses no CNJ, em que foi construído uma plataforma que armazena modelos de IA que fazem alguma coisa. A partir da entrega de uma pergunta, ele dá uma resposta, considerando a complexidade daquilo que você quer. Por exemplo, se dentro de uma petição inicial tem um A, ele analisa se tem um pedido liminar. Ou, em um acordo, né, ele consegue te identificar qual é a ementa, qual é o relatório, qual é o voto. Ou, dentro de uma petição inicial, quais são as partes, quais são os assuntos, conforme a tabela processual unificada, que estão naquela petição. Então, existem alguns modelos que podem fazer isso. E como é que ele funciona? Ele funciona de uma maneira em que, mesmo que um tribunal não tenha pessoas que entendem de IA, mas tem programadores, eles podem usar esses modelos que estão lá à disposição de todos os tribunais. O Conselho, no final do ano passado, por conta da resolução que trata da ética e da governança da IA, que eu vou falar rapidamente sobre ela, ele fez um questionário para todos os tribunais perguntando o que eles tinham. Nós temos, e tem um painel publicado no site do CNJ sobre isso, tem mais de 40 modelos de IA disponíveis hoje para o judiciário. Ou seja, não tem lá 40 megazords, não tem 40 robôs, 40 modelos de IA que você pode utilizar para colocar na sua solução de automação. Então, no momento, quando a pandemia começou, havia um gabinete de uma conselheira que pediu, na verdade foi assim, todos os tribunais deveriam mandar para o CNJ decisões que haviam dados em relação ao tema do Covid, especialmente liminares. Aí nós construímos para o gabinete uma solução de IA que identificava qual era o assunto daquela liminar sobre o Covid. Se tinha dado liminar, se era relacionado à saúde, se era relacionado à questão prisional, se era relacionado a fechamento, a abertura de algum lugar, enfim. O modelo de IA identificava o tema ali dentro daquela petição, né, daquela decisão. Se era uma sentença, se era um acordo, se era um despacho, enfim, ele conseguia fazer isso. É só um exemplo. E no ano passado, ainda na gestão do ministro Toffoli, nós tivemos num grupo de trabalho, trabalhamos na proposta de uma resolução, que depois foi aprovada em plenário, que é a resolução 332 de 2020, que trata da governança e do uso da IA no Poder Judiciário. Talvez seja, Ney, o primeiro ato normativo que saiu no Brasil sobre esse tema, tratando da IA e da governança. Vale a pena, foi um trabalho bem interessante. E ela fala sobre a governança de dados, ou seja, sobre a necessidade de que a fonte de dados seja uma fonte confiável e que seja protegida,
sobre a necessidade que todos os tribunais têm de informar a pesquisa, o desenvolvimento, a implantação e o uso, que tem que deixar claro quais são os objetivos, que deve haver um esforço para atuação colaborativa, ou seja, antes de eu começar alguma coisa, eu preciso saber se alguém já está fazendo, para poder atuar junto, isso é condição na resolução para o uso de IA, o uso dos sinapses, né, e ver a IA como uma política pública, nos seus aspectos éticos, de transparência e de responsabilidade. A resolução traz algo interessante, na minha avaliação, que ela cria um arcabouço que de certa forma, diz como os tribunais devem caminhar, mas que não inibe a inovação. Esse é um grande desafio. É como se você tivesse a água correndo, mas você tem que ter as suas margens para você poder controlar. Senão, nós corríamos o risco de fazer o mesmo que aconteceu com o processo eletrônico há mais de 10 anos. Cada um saiu fazendo o seu e nós tivemos um problema sério, né? Porque aí vamos demorar ainda para termos uma visão única em relação a tudo isso, né? Eu acho que hoje a tecnologia vai facilitar isso, mas a ideia da IA a ideia com essa resolução foi fazer isso, criar um ambiente propício, mas ao mesmo tempo com uma regulação muito clara, que esse é o grande desafio, né? Bom, aproveitando a sua respirada aqui, a questão do Felipe Mendonça, ele traz o seguinte, que ele gostaria de saber a sua opinião a respeito, considerando essa evolução constante, né, da informatização de todo o nosso mundo, né, se em um futuro próximo você acredita que poderemos ter julgamentos 100% automatizados ou próximo disso, através do uso de inteligência artificial, partindo do pressuposto de que o juiz ensinaria a máquina a respeito de como julgar, como encarar cada fato que seja trazido e aprender com base nos julgamentos anteriores. E, aproveitando, para não interromper mais de uma vez, como é que você compatibilizaria o uso da inteligência artificial e todas as implicações que ela tem com a Lei Geral de Proteção de Dados, por conta do acesso que todos esses sistemas precisariam ter à base de dados? Bom, eu vou começar pelo fim, sobre a questão da LGPD. A LGPD, quando ela trata dos dados pessoais no serviço público, ela faz exceções quando isso é destinado à própria função daquela organização pública e se ela se destina à política pública. Então, isso não é um óbice. O problema é quando isso sai, né? Mas aí já é uma outra discussão sobre o que faz lá fora, né, com quem usa dados processuais. Eu não vejo como algo num futuro muito próximo, e nem sei se no futuro longínquo, nós temos decisões judiciais totalmente automatizadas. Mas o que nós temos são demandas, muitas vezes, repetitivas. Então, eu tenho as mesmas demandas. E aí começam as distorções. Como nós não conseguimos coletivizar as demandas, e, portanto, transformar centenas ou milhares de demandas que são iguais em uma ação coletiva, por exemplo, no modelo das chamadas class actions, em que eu elejo um paradigma e tenho uma decisão, aí nós temos essa distorção. Aí eu tenho um monte de decisões que são iguais, e que daí, então vamos automatizar. Mas, na verdade, eu não estou, de certa forma, usando inteligência artificial. Eu estou só usando a mesma chapa para aquilo, né? Então, e quando nós tratamos da IA, ela vai sempre buscar o que já foi decidido, né? Então, casos novos argumentos, etc., eu não conseguiria, porque a IA não produz nada novo, né? Ela trabalha com os padrões. Eu vejo assim, tentando responder ao colega, assim, nós temos tanto espaço para usar a IA para resolver coisas, outras questões, como essa imensidão de atividades repetitivas que nós temos,
ou para identificar padrões para apoiar a decisão, mas não para produzir a decisão. Não consigo imaginar que nós tenhamos isso num curto espaço de tempo. Acho isso meio... Eu vejo mais como ajudar a tomar a decisão, né? Mas não como produzir totalmente essa na análise da prova, etc. Consigo ver assim. Eu queria, Ney, só falar um último assunto, que é sobre a automação. E aí eu já me coloco aqui à disposição para as perguntas. Para mim, ao observar como nós trabalhamos hoje, eu acredito que o grande mote e a grande mudança que nós podemos fazer no nosso serviço judiciário é a identificação de rotinas repetitivas e a sua automação. Pode parecer óbvio isso, mas os nossos sistemas hoje não são desenhados para isso, eles são feitos para que sempre uma pessoa possa interagir com ele. Sempre tenha um usuário para atuar no sistema. Eles não são voltados para a automação, nós temos um nível de automação muito baixo. Nós podemos ter facilidades de uso, mas quando eu falo de automação, eu digo aquelas atividades repetitivas que eu previamente já sei como elas devem ser feitas, elas mereceriam um olhar diferente. O exemplo que eu dei foi essa do robô do Zoom. E, utilizando a IA, podemos fazer muita coisa nisso, né? Extraindo informação e oferecendo resultados. E, nesse sentido, as condições importantes que hoje se faz de inovação para a automação é que você, desde o início, tenha o usuário participando e que ele tenha o controle da operação, porque senão ele fica muito distante daquilo que é realizado. Neste caso do robô do Zoom, quem aciona o robô é o usuário. Não é a TI que faz isso rodar o tempo todo. É ele que tem o controle disso, tanto que ele pode não usar, ele pode fazer sozinho, sem precisar. Mas se ele puder, se ele quiser, ele pode usar o robô e é assim que tem sido feito, né? Então esse é um exemplo. O outro é incessantemente identificar oportunidades de automação e prototipar. Aqui poderia ser, pode. Então, quando nós vamos prototipar, vamos ver se dá certo. E aí você experimentar, né? E o conceito que muitas organizações têm para isso se chama de RPA. Não é aquela recibo de pagamento de autônomo, né? A simplificação da expressão em inglês que é Robotic Process Automation, em que você implementa uma solução por cima do seu produto sem alterá-lo, mas muito rápido. E eles têm a característica de serem de vida curta, porque daí você, o meu software não me atende, eu vou instalar uma solução de RPA que vai fazer o mesmo que faz o usuário lá, os mesmos, clicando no mesmo lugar, etc. e tal. Bom, puxa, isso aqui funciona bem, isso aqui devia ter no sistema, então aí eu implemento no meu sistema, a solução de RPA deixa de existir. Mas ela permite que você consiga rapidamente implementar soluções. E não precisa comprar soluções de RPA, você pode fazer. O modelo que nós utilizamos aqui para o robô do Zoom, ele vai um pouco nessa linha. Então, essa é uma maneira que, com poucas pessoas e de uma maneira muito rápida, você poderia utilizar, né? Então, eu tinha mais para falar aqui sobre dados e tal, mas acho que aí o meu tempo já está muito longo, eu não quero cansar todo mundo. Aí com as perguntas a gente pode ir respondendo. O que eu queria só concluir assim, a tecnologia não é a panaceia, ela não vai resolver todos os nossos problemas, mas ela tem o potencial de nos ajudar muito com isso, especialmente numa digitalização cada vez maior da vida, né? Mas ela é uma excelente opção, ela pode trazer muitos resultados. Nós precisamos ter uma visão aberta de colaboração com outros segmentos, com o CNJ, com organizações públicas, entre tribunais, com academia, com centros de pesquisa, especialmente universitários, que têm muito a oferecer, né? E, no final, não podemos perder de vista o foco de que o importante é prestar um serviço público eficiente e de boa qualidade. Então, não a tecnologia por ela, mas com um fim muito claro, com objetivos bem definidos. Nossa, acho que eu nunca falei tanto tempo de uma vez, assim, numa tacada.
mais acostumado a talvez debater. Ney, era para esse momento, eu fico aqui à sua disposição e dos colegas para qualquer perguntas, dúvidas que vocês tenham, o que for possível, eu espero poder responder. Braulio, muito obrigado. Assim, foi de uma clareza e profundidade muito boas mesmo, eu gostei muito, prestei muita atenção. Para mim, em particular, vários elementos que você trouxe, e olha que eu tenho estado envolvido com esse lado do trabalho da gente há um bom tempo, e mesmo assim eu colhi vários elementos que eu vou levar para essas comissões que eu participo. E, assim, já aproveitar aqui, tem umas observações, o colega Vitor, lá da 15ª Região, além de te dar os parabéns pela exposição clara e pela serenidade com que você trouxe os assuntos, ele lembrou que o nome do computador no Odisseia de 2001, Odisseia no Espaço, era o HAL, ou HAL, não sei, pediu para te lembrar aqui. Obrigado. Ele faz uma observação... exatamente, eu também não lembrava na hora. E, assim, ele faz uma observação que é muito interessante, que é uma preocupação que a gente, que se envolve muito com a tecnologia, não pode deixar de lado. E o Vitor destaca muito bem aqui, que é não perder de vista o elemento humano, né? Porque, assim, eu sou um dos que fala assim, a gente tem que deixar a cabeça de papel, usar a cabeça... ele até coloca aqui como digital, e eu gostei do cabeça digital, eu só pensava no não cabeça de papel, mas não desconsiderar o elemento humano e de algumas dificuldades que a gente tem, até por conta, e eu gostaria de te ouvir isso, eu sei que a pandemia tem potencializado isso, Braulio, e a gente pode ter nosso discurso até um pouco contaminado por ela. Mas o ser humano é gregário por natureza, né? E a tecnologia, a gente linka muito ela ao isolamento, a pessoa se sentar à frente de uma máquina e, através dali, desenvolver toda a sua rede de comunicações. E, com isso, algumas pessoas se ressentem daquele contato diário e comum, tradicional, até os anos 90, né? Podemos dizer assim, quando, talvez 80, não sei se 90 a gente já estava muito tecnológico, mas com certeza até os anos 80 a gente tinha os escritórios imensos, a tecnologia limitada talvez a um acesso, a inserção de dados, enfim. Você sabe do que eu estou falando. Como é que você verifica essa... Você acha que isso seria um risco no planejamento estratégico? Você também falou tanto de planejamento estratégico, que eu gostei. Você identifica isso como um risco, ou seja, o fato de as pessoas talvez serem alijadas desse contato que nossa condição gregária sempre demanda? Você está com o microfone no mudo, Braulio. Desculpe. Eu estava tentando encontrar aqui, a gente fez uma pesquisa aqui no tribunal, nós começamos agora uma pesquisa sobre o trabalho remoto, né? Com os magistrados e servidores, a gente tem um objetivo de compreender como é que eles estão. A pesquisa ainda não foi publicada, mas o resultado dela, da primeira pergunta, que fala sobre como as pessoas estão no trabalho à distância, né? E as respostas estão sendo muito interessantes, e os números são muito altos. Então, por exemplo, a maioria, mais de 70%, 80%, se adaptou bem no trabalho à distância. Possuem condições em casa adequadas de trabalho, mas sentem falta do contato com os colegas. Então, um desafio que nós precisamos superar é como fazer isso no futuro. Então, eu gosto do trabalho remoto, gosto de trabalhar em casa. Um outro elemento que melhorou o convívio familiar e tal. Eu gosto disso, eu tenho condições e tal, mas eu sinto falta da convivência com os meus colegas. Obviamente, nesse tempo de exceção, nós temos que pensar em estratégias para que esse contato, ainda que digital, não pare. Eu tenho um exemplo aqui você mencionou, eu sou titular da 4ª Vara aqui, não estou lá,
mas eu participo do grupo que nós temos no aplicativo de contato da vara. Todos os dias, o contato é fomentado por questões do trabalho, especialmente, ou outras. Então, mesmo que eu tenha alguém com tendência a ser com dificuldade de trabalhar sozinho, etc., a pessoa não se sente afim. É uma estratégia. Mas quando for possível voltar ao trabalho presencial, né, o tribunal vai precisar planejar como vai fazer isso e como não deixar que a aproximação aconteça. Eu não acredito que tecnologia faz oposição a isso, mas é preciso encontrar como se realiza. A minha preocupação é a tecnologia nos distanciar do sentido daquilo que fazemos. Por isso, a necessidade de quem usa a tecnologia faça parte da sua solução, da sua construção. Porque existem várias maneiras de você construir soluções tecnológicas, né? E que os usuários tenham o controle dela, né? Possam saber como ela funciona, entender minimamente, ajudar na sua construção e preservar esse lado humano. Eu concordo com vocês, isso é fundamental. Obrigado, Braulio. A desembargadora Wanda me pediu aqui um espacinho, e obviamente ela não pede, ela manda, né? Mas como gentileza é a marca da doutora Wanda, ela falou, posso falar? Eu falei, claro que pode, nossa, deve. Então, olha, está com a palavra, doutora Wanda. Está sem som. Vossa Excelência está com o microfone fechado. Por que não quer abrir? Agora abriu. Agora fechou. Excelência, Vossa Excelência estava com o microfone aberto e fechou ele agora. Não, é ansiedade. É teclando. Bom, essa questão que, Braulio, você falou muito bem, tudo sempre foi excelente. Eu nem tenho tanta dúvida, porque para ter dúvida a gente tem que entender, né? E eu não entendo, eu simplesmente aprendi a usar o PJE, uso o PJE porque nós somos 100% PJE. Então, eu aprendi as ferramentas e uso as ferramentas. No início, estranhei muito, porque são 2 décadas mexendo, né, nas folhas. Tive uma certa dificuldade, mas com a pandemia não teve jeito. Agora eu sou 100% PJE sem nenhuma impressão. Não imprimo nada e tem um lado meu que me satisfaz, porque eu penso assim, estou preservando as árvores. Mas você falando da humanidade, eu fico pensando o seguinte, eu não vou chegar ao ponto de uma palestra que eu ouvi de um ministro que tem uma religião, que é muito religioso, e que ele disse que a magistratura é como se fosse uma religião, etc. Ok, então vamos chegar a esse ponto, mesmo porque o Estado é laico e tudo pode ter várias interpretações. Mas a magistratura não deixa de ser algo de profunda necessidade da humanidade envolvida, do sentimento, né? Claro que sem a questão de você julgar por sentimento, julgar com a lei, mas colocando o humano sempre em todas as decisões e trazendo esse humano para o que o direito positivo nos dá. E o que eu percebi nas minhas décadas de magistratura, e eu tenho Justiça do Trabalho no DNA, porque desde os 23 anos que eu sou da Justiça do Trabalho, né, a minha filosofia de vida, a forma como eu comecei a encarar o meu mundo adulto, ele, de uma certa maneira, é baseado nos princípios ligados ao que a gente aprende de filosofia de direito do trabalho, etc. O que eu verifiquei no início do PJE é um certo afastamento do humano, porque PJE é cansativo, né? A gente procurar e fazer as coisas de uma maneira que traga um calor humano para aquilo que a gente está na frente daquela máquina. E aí eu acho que é bem interessante que a gente traga essa ideia. Eu achei muito bom você dizer assim, a inteligência artificial, ela serve para nos buscar aqueles elementos chatos e nos dar esse suporte, mas jamais sem perder
o humano nessa situação. Porque, inclusive, no início, desculpe se talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar, mas assim que começou o PJE, a qualidade das sentenças caiu bastante. Eu senti isso analisando. Era um tal de documento que não existia e falar que existia, documento que existia e falar que não existia, umas coisas assim que eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a atividade jurisdicional? Né? Eu comecei a ficar assustada, eu falei, o que é isso? Onde está o humano nisso tudo? Depois as pessoas foram se acostumando e as coisas mais ou menos retornaram. Então, é isso assim que eu queria participar dessa minha experiência, que a gente tem que trazer o nosso humano sentado aqui. Eu estou aqui em frente a uma máquina, num Black Mirror, falando com vocês, mas o meu humano está aqui, né? E aqueles processos que estão aqui dentro, eles trazem um pedaço de uma vida. E os que estão nas nuvens, as nuvens estão voando, estão esperando que a gente traga para a Terra, né? E dê o significado que merece. Então, eu queria aproveitar só para fazer essa fala e te agradecer muito. Agradecer ao Ney, que é um juiz de extrema humanidade, e dizer que eu estou bastante satisfeita e não tenho pergunta pela minha total ignorância, tá? Por enquanto, eu sou só assim. Se eu for para eu aprendi essa palavra com você, se eu for para um hackathon, eu ia perguntar esse hackathon é de passar na pele ou no cabelo, para você ver a minha ignorância. Então, Braulio, obrigada, já passo para o Ney para ele conduzir. Tá. Só me permite, Ney, fazer um comentário sobre o que disse a desembargadora Wanda. Nada do que você disse deve ser desconsiderado. E ele só mostra o quanto nós precisamos ter produtos tecnológicos que sejam mais humanizados. Nada disso, ao contrário, você no hackathon seria ótima, porque você fala, peraí, isso daí não está me servindo. Porque produtos tecnológicos, produtos digitais não podem ser para pessoas que sejam experts em tecnologia. Eles têm que ser para... Eles têm que... O pessoal que desenvolve, eles usam muito a expressão de metáforas, né? Qual é a metáfora desse software, né? O que ele tem em relação ao concreto da minha vida, né? Ele vai me relacionar com o quê? Né? Ele não pode ser extremamente abstrato. Né? Então, não, isso aqui, se eu não consigo operar isso aqui não me serve. E se ele não serve para você, não serve para um monte de gente. Eu não preciso fazer um curso de uma semana para aprender a usar um software. Isso é um absurdo. Por isso que eu disse aquela hora que eu falei do X, da experiência do usuário. Né? Ninguém aqui fez curso para usar o WhatsApp. Não, estou fazendo um treinamento, agora eu tenho um certificado de usuário do WhatsApp. Isso não existe. Né? E aí o que aconteceu? Como nós entregamos, eu digo justiça, entregamos uma ferramenta que você tinha que lutar com ela, aquilo que você precisava ver estava escondido. Levou tempo para você chegar até ela. Eu acredito que nós temos muito para evoluir ainda nesse aspecto, para poder facilitar a nossa atividade, enfim, né, para a gente poder descobrir aquilo que realmente a gente precisa. Porque também nós tivemos, assim, nós temos muita coisa que nós fazemos que nós não deveríamos estar fazendo. E isso nos impede de fazer aquilo que realmente a gente precisa fazer. Né? Então, e aí a tecnologia pode nos ajudar nisso. É quase que você pegar um facão e ir cortando o mato até você chegar naquilo que você precisa. Né? Então, bem bacana a sua intervenção, gostei. Obrigada. Vou sair, tá? Vou tirar a câmera e o microfone. Braulio, tem uma demanda aqui do colega Mário Assis, de Pernambuco, da EJUD do TRT6. E o Mário, ele tem um conhecimento, uma experiência que eu desconheço, provavelmente você conhece. Ele pergunta se o panorama atual de uso das tecnologias no judiciário pode nos levar, nos coloca no caminho para uma experiência como a da Estônia no uso da inteligência artificial para análise e definição de minutas de sentença em casos de demandas repetitivas. Ele aproveita para lhe transmitir os parabéns pela ótima palestra, coisa que vários outros têm colocado aqui no chat.
todos elogiando a palestra que você está nos brindando hoje. Mas ele quer saber sobre essa experiência da Estônia, e eu agora também estou querendo saber, também fiquei curioso. Olha só, eu não conheço a fundo a experiência do judiciário na Estônia. Mas o que eu posso dizer é assim, o uso o governo digital na Estônia é uma política de Estado. Né? Então, não é só o judiciário, né? Eles têm uma política de Estado, e que eles vêm há muito tempo trabalhando nisso, não é algo que começou agora. A produção de uma decisão com base em inteligência artificial ou automação para demandas repetitivas, ela é possível, mesmo para nós. Desde que você consiga identificar isso, né? Identificar isso e sair do outro lado. Eu já volto a dizer, para mim, isso é possível em vários casos, geralmente naqueles casos que poderiam ser demandas coletivas. Eu preciso sempre pontuar isso, porque é um negócio impressionante. Eu vou dar um exemplo, talvez isso ajude na pergunta, que não estou fugindo dela, vou dar um exemplo. O judiciário, nós sabemos, no Brasil tem milhões de casos por ano. Né? Então, o acervo, digamos assim, o estoque é muito grande, é de milhões, né? Alguns 70, 80, sei lá, sempre a conta chega assim. 60% dos processos que tramitam no judiciário brasileiro são de execução fiscal. A execução fiscal, eu trabalhei junto com a equipe no Conselho, o projeto continua, para automatizar boa parte dela. A execução fiscal, e nós buscamos na execução trabalhista muitos elementos da execução fiscal, ela já tem uma maturidade no sentido do procedimento e de como ela deve ocorrer muito, muito bem definida. Se tem primeiro, para mim é uma distorção existir a execução fiscal como ela existe, mas vamos lá, ela existe, ela está aí, nós vamos dar conta dela. Se tem um lugar em que a execução fiscal, em que poderíamos ter um alto nível de automação, é na execução fiscal. E aí mesmo em Pernambuco, no TJ, existe uma experiência fascinante de um algoritmo, de um modelo de IA que analisa cada petição inicial que entra da execução fiscal e propõe para o juiz um despacho, ela verificando se há prescrição ou não, se há correspondência entre o título executivo e a parte que propõe, né, entre o devedor, o título executivo e o devedor, e tem produzido resultados fantásticos para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, e esse é um modelo que já está, inclusive, no Senado disponível para outros tribunais. Então, voltando assim, eu não estou me desdizendo do que eu disse antes em relação a juiz robô. Eu digo que existem muitos espaços para decisões automatizadas, desde que eu tenha o mesmo comportamento, o mesmo padrão, e possa descobrir esses elementos, esse padrão, como esse caso que eu estou mencionando do Tribunal de Justiça de Pernambuco, com relação à execução fiscal. Ney, tem uma vara de execução fiscal em Pernambuco, ela tem 300 mil processos. E não é a maior do Brasil. 300 mil. Tá? Eu fui conversar com uma juíza que trabalha nessa vara, eu falei para ela, você é um tribunal. Então, são números assim absurdos. A segunda maior demanda que nós temos diz respeito às ações de consumo, nos juizados especiais, em que há muita repetição de casos. Ô, Braulio, eu estou tão impactado com essa informação que deixa eu te interromper rapidamente. É vara especializada, ou seja, concentraram tudo nela, né? Ah, que susto. Na capital. Na capital. Em Recife. Né? Então, os números são todos assim, absurdos. Tem uma no Rio que ela tem muito mais do que isso. Né? Então, bom, enfim, o que eu vejo assim, nós temos tecnologia, conhecimento, todas as condições para produzir decisões automatizadas para determinados casos que se mostrem repetitivos. Mas para fazer isso, nós precisamos atuar de maneira coordenada e com uma boa governança, não apenas no tribunal, não apenas na Justiça do Trabalho, uma governança de todo o judiciário e aproveitar o que já existe. Né? Então, essa é assim que eu vejo. Mais uma vez, eu não conheço todo o modelo da Estônia, e a Estônia
o Brasil também tem algumas características que são muito próprias, que é o seu tamanho e a sua dimensão e o desnível tecnológico que nós temos no país também, né? São questões a serem consideradas. A respeito da Estônia, Braulio, o Vitor colocou aqui no chat, aliás, como tem muita gente, são 60 pessoas, deixa eu explicar aqui. Eu, antes de começar, eu perguntei para o Felipe Mendonça e para o Braulio se era chat ou se era chat, porque eu sempre fico nessa dúvida. Me disseram, Ney, fala do jeito que você quiser. Então eu falo chat. Quem não gostar, pode criticar aqui no chat ou no chat, tá bom? Que eu aceito essas críticas. Mas o Vitor, gentilmente, colocou o link do eEstonia, eestonia.com, soluções de governança. E, segundo ele, eu não entrei ainda, tá, Vitor? Eles dizem que 99% dos serviços estão disponíveis em regime 24/7 e que isso tudo salvou 844 anos de trabalho. Espetáculo, viu? Mas está aí o link para quem quiser se aprofundar. Então, é isso. Eles têm uma experiência de governo digital de um bom tempo, tem um bom benchmark, né? E, com certeza, eles usam muitos desses elementos que eu mencionei para uma transformação digital, né? Então, essa é uma tendência, né? Então, esse é um bom case para se olhar, né, sobre isso. Eu queria compartilhar aqui, aproveitando os números, até me lembrei, fazer um pouco de propaganda, ver se eu consigo aqui, sobre o nosso robô do Zoom, qual que é o estágio dele hoje. Acho que é legal aí, tem vários colegas aí magistrados. Você consegue ver a minha página aqui? Ney? Eu estou sem som? Alô? Tá compartilhando, estava no mudo. É que eu fechei a câmera para talvez melhorar a experiência do pessoal. Então, esse é o painel que nós montamos para o robô, né? 74 dias de uso, desde o dia 25 de janeiro. Ele marcou 20.906 audiências, videoconferências, com 20.887 publicações no diário, enviou quase 70 mil e-mails e economizou 3.651 horas. Depois aqui a gente tem os dados de cada vara, de como que elas utilizam, né? E isso está disponível para todos os tribunais, né? A gente colocou a solução no repositório único para que todos possam utilizar. E a gente tem um acompanhamento diário. Esse dado é das 3 horas da tarde de hoje, né? Do quanto ele já trabalhou para nós, o nosso novo servidor aqui do TRT. Muito bom mesmo. Vou fuçar lá no site de vocês essa ferramenta para entendê-la melhor, viu, Braulio? Tem uma outra abordagem aqui, só um instantinho que eu vi agora. Tá. Me dá um segundinho, vou responder algumas questões aqui administrativas, viu? Pessoal, tem o link de presença, só vocês rolarem a barra, acho que o Felipe até postou novamente aqui, tá bom? Então, podem clicar nesse link que a presença vai ser registrada. Tem um colega que colocou... deixa eu ver. Desculpe, Juliana, é porque eu fico prestando atenção na conversa e esqueço de fazer o meu trabalho de mediador, tá, Juliana? Desculpe. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, deixa eu procurar. Perdi uma mensagem de um colega que era interessante. Do Edgar, da 15ª Região. Ele coloca que o problema é quando a justiça é vanguardista na hora de dar canetadas, mas na prática não investe de fato e de forma adequada no desenvolvimento das tecnologias. Isso está mudando, né, Braulio? O que você acha? Que ele dá um exemplo aqui, né? Talvez acho que o Edgar está mais desabafando, né? Eu vejo assim, e aí nós temos muito para avançar ainda na tecnologia, né? E eu acho que eu penso que nós precisamos pensar nos nossos produtos, eles têm que ser mais fáceis de serem utilizados, né? Então ele está dando um exemplo aqui com um problema de uma ferramenta específica e tal.
eu não sei qual é a realidade lá no tribunal, né? Aqui nós tivemos uma dificuldade, a gente conseguiu superar, mas a gente precisa avançar muito ainda na construção de soluções que tenham uma boa UX, né? A gente precisa entregar melhor. Obrigado. Eu tenho uma demanda aqui minha mesmo, viu? Na verdade, assim, eu gosto muito de planejamento estratégico, até, enfim, eu procuro estar atento, participo da comissão inerente ao planejamento estratégico do nosso tribunal atualmente, e, assim, você falou, embora sem dizer textualmente no planejamento estratégico, você citou muitas visões, não a visão do planejamento, mas uma forma de olhar a questão da informática, e você fez várias menções a aspectos que eu encontro justamente quando eu me envolvo com planejamento estratégico. E uma delas você fala dos riscos, né, que a gente tem, e eu, assim, me preocupo um pouco, viu, Braulio? Não sei se você já, de alguma forma, presenciou isso, ou tem uma visão como essa, de que há um certo... Essa história, você falou nos conselhos, né? E eu, de vez em quando, sinto um conflito principalmente entre o CSJT e o CNJ, com relação a um alinhamento de algumas coisas. Isso me preocupa. E eu vejo isso como um risco para algumas coisas que a gente está implementando. Às vezes a gente tenta seguir uma linha, às vezes outra. E eu queria te ouvir a respeito disso. Eu tenho vários cães, desculpem, vocês devem estar ouvindo aqui. Eu já vou te passar a palavra. Eu queria te ouvir a respeito disso e também, aproveitando, você falou na questão da tentativa e erro, que está no DNA dos trabalhos de desenvolvimento na informática, né? E da paciência que os usuários precisam ter com isso, né? Você pode falar um pouco sobre essas duas questões? Eu concordo com você. Esse é um risco e esse alinhamento ele é fundamental. E cada vez mais ele será mais fundamental, porque cada vez mais nós estaremos mais conectados entre nós. Então, como cidadão, eu gostaria que a minha experiência no judiciário não fosse muito diferente, que ela fosse, que eu tivesse uma experiência muito semelhante. Não precisa ser igualzinha, até porque a tecnologia avança muito, mas eu preciso ter algumas coisas, eu preciso ter uma boa experiência. E quando se pensa em estratégia, em planejamento estratégico, o alinhamento com o Conselho Nacional de Justiça é fundamental, né, porque é ele quem traz a estratégia do Judiciário e tem essa função a partir da própria Constituição. E há um espaço grande para isso, acho isso, eu concordo inteiramente com você, como um risco a ser considerado. A outra, quando eu falo do erro, eu não falo do produto final, eu falo do protótipo, de um passo para a inovação, em que primeiro, eu tenho o usuário comigo, trabalhando junto, mas ao mesmo tempo que eu possa rapidamente prototipar e errar, vamos dizer assim. Entregue rápido e erre logo, né? É uma expressão que muita gente usa no desenvolvimento de soluções. E aí, assim, quando isso estiver... Não, isso aqui está legal, pode usar, aí eu transformo isso num produto para poder utilizar. E não esperar lá 6 meses para poder colocar aquilo para rodar, né? Eu acho isso... esperar 1 ano para você ter um resultado, uma solução, é muito tempo, né? E a gente precisa... sem saber se ela vai funcionar, né? Então, isso é uma questão importante. Eu queria aproveitar, Ney, vocês estão me ouvindo ou não? Eu estou vendo que a sua imagem está um pouco assim, mas espero que vocês estejam me ouvindo. Bem, né? Tá lá, tá o sinal, obrigado. Existe eu falei muito sobre a questão de objetivos estratégicos. Existe às vezes uma tendência que é assim, eu tenho o objetivo estratégico da minha organização, o plano de planejamento, e aí quando eu vou executar um projeto, ele precisa estar alinhado a esse objetivo. Mas eu parto do contrário, né? Eu tenho um projeto
e aí na justificativa dele eu preciso ver se ele está alinhado. A gente tem que inverter essa lógica. Eu tenho alguns objetivos estratégicos, daí eu vou desenvolver projetos para alcançá-los e não usá-los como justificativos para os meus projetos, que é o que muitas vezes a gente visualiza. Por isso, os objetivos estratégicos precisam ser mensuráveis, precisam ser muito claros e medidos no tempo, né? Então, é nesse sentido que eu vejo. Alô? Estou aqui. Bom, eu acho que a do doutor Ney caiu. Voltou. Não, eu estou aqui. Então tá. Então saiu de novo, tá? Saiu de cena. Está ficando congelada a sua imagem, Ney. Talvez tire a imagem e fique só com som, porque não sei, a imagem está ficando congelada, talvez tirando a imagem. Você está me ouvindo bem agora? Agora estamos. Imagem. Antes de passar para outras questões, minha conexão está ruim, segundo ele. É por isso que essas questões de tecnologia, elas são difíceis às vezes, né, doutor Ney? Eu acho que essa conexão realmente... E eu não tenho acesso ao chat porque eu entro de uma outra maneira, né? Então, eu não sei, não tenho acesso ao chat, não posso nem prosseguir. Já pode, doutor Ney? Perfeito. O som está ruim. Bom, vamos então... Só se me mandar mensagem. Já está ok. Conseguem me ouvir agora? Sim. Muito bem. Ótimo. Bom, eu vejo aqui não tem mais 4 perguntinhas, como a gente tem tempo, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um instantinho. Não, é só uma brincadeira de o Vitor, muito gentil, falando dos meus cães aqui. Ele também, como eu, deve ser um apaixonado por cães e está fazendo umas brincadeiras. Mas, então, Braulio, se vocês estiverem me ouvindo bem, a todos os presentes, repito, o link de registro de presença está disponível aqui no chat. Braulio, te agradeço muito a sua palestra aqui conosco, foi muito instrutiva. Eu aproveitei muito para aquilo que eu tenho trabalhado aqui no tribunal, vai ser muito útil. Eu pude perceber várias pessoas aqui, inclusive o nosso Jonathan, que é o papa da informática aqui, é o chefe do setor de informática, ele estava presente, elogiou muito a palestra, e eu te passo a palavra para encerramento e despedidas, novamente te agradecendo e lhe parabenizando, e fazendo votos de que a gente tenha a oportunidade de tê-lo novamente conosco, talvez até numa oportunidade presencialmente, que é muito mais agradável, para que a gente continue e evolua nesse caminho da informatização. Para você, para a despedida, meu amigo. Tá. Primeiro, agradecer muito a vocês, né, a desembargadora Wanda e a você, Ney, pela acolhida, pela simpatia com que vocês me receberam, a equipe aí da EJUD, né, a paciência que teve para a gente conseguir fazer essa conexão, porque ele não estava querendo me aceitar, o sistema até ontem, né, então, na pessoa do Felipe aí, agradecer muito o que foi feito, né, o modo como vocês me acolheram, aos colegas, a todos aqueles que participaram aqui assistindo, e me colocar à disposição de vocês, né, quem quiser me contactar, falar comigo, fiquem à disposição, né? Eu vou, acho até que eu posso, se eu escrever aqui no chat, todo mundo consegue ver? Recebe? Todo mundo recebe? Então está aqui o meu e-mail, Braulio Guzmão, PR, vamos colocar lá, peraí. Tá. Vou deixar aqui, mas o meu e-mail é braulio.guzmão@trt9.jus.br e
Aqui, acho que eu consigo agora. Aqui. Tá aí o meu e-mail, não é? Deixa eu clicar Eu fico aqui. à disposição. Eu sou um mediador muito preguiçoso, eu fico tão focado no que você diz que eu esqueço de olhar aqui no PIR e tem um monte de mensagem aqui. Pessoal, vão me desculpando, por favor, tá bom? Eu já estou publicando tudo que não estava sendo publicado. Tá. Mas assim, Ney, muito obrigado, eu fico à disposição. É sempre bom falar sobre esse assunto e eu espero muito que nós consigamos todos avançar e melhorar os nossos serviços, que possamos ser cada vez mais eficientes naquilo que fazemos. Tá certo? Maravilha. Obrigado. Bom final de semana para todos. Obrigado. Para todo mundo, então. Tá encerrado o evento. A todos, muito obrigado pela presença. Braulio, mais uma vez, foi ótimo participar desse evento com você, viu? Grande abraço a todos. Abraço, tchau.